Como seria a sua vida se você desse ouvidos a quem realmente importa? Oi, eu sou Emanuele, sou discípula de Jesus e hoje eu separei uma passagem que foi muito significativa na Bíblia, que foi quando Roboão dividiu o reino com a sua má escolha e ao invés de ouvir os anciões, escolheu ouvir os seus amigos, pois era aquilo que massageava o seu ego, que escondia o desejo do coração dele. Então vamos ler 1 Reis, de 12 a 4, e depois você pode estudar melhor essa passagem, entender um pouco mais do desenrolar dessa história com mais calma. Então, a partir do versículo 4, vou ler de 4 ao 14. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia, e então voltai a mim. E o povo se foi. E buscou o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo e os servires, e respondendo-lhe lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciões lhe tinham dado e buscou o conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. E disse-lhes: E aconselhai-vos que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim dirás a este povo que te falou: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos carregou de jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao terceiro dia a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: Voltai a mim ao terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciões lhe haviam dado. E lhe falou conforme ao conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então, fica claro pra gente a decisão de Roboão, que isso teve vários impactos, que depois disso nunca foi totalmente desfeita, né? A divisão do reino. E o que eu quero trazer hoje? Uma reflexão em cima dessa atitude de Roboão. Ele assumiu ali o trono depois da morte de seu pai, e naquela época era comum, né, recorrer o conselho, né, do rei, e Roboão teve esse insight de ir lá até os mais velhos, pedir esse conselho de como lidar com essa situação, ouviu e simplesmente descartou o que eles tinham lhe falado ali e preferiu ouvir os seus amigos. Então nós temos alguns pontos a tratar. O primeiro deles é: quem você escuta importa, e importa muito. Então, às vezes, as pessoas mais maduras que nós, sejam elas espiritualmente, né, experiência de vida mesmo, elas não vão falar coisas que vão nos agradar. Isso acontece. E aí você tem que ter sabedoria para entender qual caminho você vai seguir. Porque não é fácil você escutar pessoas que estão trazendo ali uma ideia, né? Uma opinião, às vezes, que vai confrontar o seu orgulho.
Ninguém gosta disso, né? Vamos falar a verdade. Que vai ferir o seu ego, que vai mexer com você ali. Né? Que no fundo, você sabe quando você está escutando uma coisa que você aceita ali, né, de coração, que te incomoda, mas que ao mesmo tempo você sabe que é aquilo, que a pessoa está falando a verdade e você sabe que é o melhor para você. E ao mesmo tempo você sabe quando a pessoa tá te falando uma coisa para massagear o seu ego, né? Só a gente pensar um pouquinho que a gente consegue diferenciar essas coisas, porque se a gente presta atenção em quem a gente é, em como a gente reage as coisas, os nossos sentimentos, a gente vai saber. A gente vai sentir aquela acariciada ali no ego quando alguém te fala algo. E a gente, da mesma forma, sente quando tá ferindo, tá incomodando, mas você sabe que é uma dor de crescimento. Então, para os amigos jovens ali de Roboão, a liderança ela tava em se impor, né? Ela não tava, eles não pensaram ali na humildade, né? Eles pensaram em liderar como dominar. Então, eles acharam que para impor respeito, Roboão deveria ser ainda mais pesado que seu pai. Isso não ia funcionar. Então Roboão ele teve a chance de conquistar o coração do povo, mas ele preferiu dominar. Ele não quis, né, conquistar, ele quis chegar impondo já. Então a gente ainda tira uma lição sobre liderança dessa história de Roboão que a gente pode carregar para a nossa vida, né? Seja a nossa vida com a família, seja a nossa vida profissional. A gente pode tirar muitas lições disso. Se você é uma pessoa que trabalha liderando um time, pensa só, se você chega num lugar impondo as coisas, isso não vai funcionar. As pessoas vão ficar com raiva de você, né? Se você chega ditando as coisas ali e pronto, acabou. Na sua família, a mesma coisa. Se você é um chefe, uma chefe de família, você chega simplesmente impondo as coisas para os seus filhos, você não quer saber, você não conversa, né? Você não está aberto a compreender ali a situação mesmo, entender o que está acontecendo. Você acha que essa pessoa vai te respeitar? Não vai. Ela vai ter medo de você, né? E ela não... É diferente você ter medo da pessoa e ela te respeitar. Então, em várias situações da nossa vida, a gente pode se deparar com isso. Então, serve para a gente refletir também como que a gente está lidando com as pessoas à nossa volta, que a gente precisa ser humilde. E um terceiro ponto é que as nossas escolhas erradas, impensadas, elas têm consequências duradouras. Então, a divisão do reino foi decidida por Roboão. Às vezes, naquele momento, ele não pensou lá na frente o que isso poderia acarretar. Ele não teve essa visão de futuro também. Então, a todo tempo na nossa vida, a gente está tomando decisões, né? Algumas decisões pequenas, algumas decisões grandes, algumas decisões que são a longo prazo, que vão impactar toda a nossa vida. Então, por isso que a gente tem que ter sabedoria de Deus a todo tempo, sabe? A gente tem que se aproximar de pessoas sábias espiritualmente, de pessoas que vão te aconselhar dentro da palavra, né? E não, é claro, é importante, né, a pessoa compartilhar ali, experiências de vida, mas o mais importante que isso é ela te aconselhar dentro da palavra, porque pode ser que também uma dessas experiências que ela teve não foi baseada na palavra, você vai estar seguindo um conselho errado, né? Então, um exercício prático para se fazer também é observar quais são os frutos dessa pessoa que está me dando esse conselho aqui. Não é? Porque se você olha para a vida da pessoa, tá toda bagunçada, né? Essa pessoa, sei lá, tá com um monte de problema, não que a gente não tenha, né? Nós que somos cristãos, nós não estamos livres dos problemas, né? Mas eu falo assim, o que essa pessoa construiu ao longo da vida? Espiritualmente, o que essa pessoa construiu? Quem ela é, né, espiritualmente? Então esteja atento a essas coisas, porque às vezes você está ouvindo conselho de quem não construiu nada. E o que isso vai trazer para você? Tormenta. Vai fazer você fazer escolhas erradas na sua vida. Então por isso que as nossas amizades, sim, elas importam.
ouvir os nossos pais também é importante. Porque os mais velhos, eles viveram muita coisa. Então, eles não querem que você repita os erros também que eles cometeram. Eu sei que tem coisas que você vai ter que viver na pele. Pode todo mundo falar com você. Seu pastor pode falar, sua mãe, né? Seu marido, sua esposa pode falar. Mas tem coisas que você vai precisar passar. Mas tome muito cuidado com as decisões que você toma. Por isso, coloque antes de Deus. Cada decisão que você toma, sabe? Tudo que tem um impacto na sua vida, coloque diante de Deus antes de você sair de casa. Senhor, que o Senhor me guie, abre os meus olhos, me mostra o que eu preciso entender, o que eu preciso ver hoje. Tira a venda dos olhos para que eu possa tomar todas as minhas decisões. Que o Senhor não deixe eu tomar nenhuma decisão que não seja da sua vontade. Que o Senhor me guie pelo seu caminho. Que se eu me desviar deste caminho, Senhor, me coloca de volta nele, me coloca de volta nesse caminho, Senhor. Que eu não tropece, mas se eu tropeçar, que o Espírito Santo me dê uma incomodadinha ali para eu entender que não é aquilo que o Senhor quer. Então, por isso que é tão importante estarmos com o nosso relacionamento com Deus em dia, todo o tempo, a todo momento. Você está em oração, seu pensamento tem que estar lá no céu, independente da atividade que você esteja fazendo. Coloca tudo nas mãos do Senhor. Ore e peça para Deus tirar da sua vida essas amizades que não vão te levar a lugar nenhum. Essas amizades que muitas das vezes podem até te afastar da presença do Senhor. Essas amizades que vão te dar conselhos terrenos, que vão te dar conselhos voltados só para o que você vai viver aqui na terra. A gente tem que aconselhar uma pessoa dentro da palavra, como eu já falei, e a mente voltada para o céu. Então, antes de tomar uma decisão, uma frase que eu vi e que eu gosto muito, que eu sempre tô com ela na minha cabeça, que eu até coloquei ela de papel de parede do celular, é: o que Jesus faria? E depois que eu li essa frase, né, que eu fui tentando trazer ela para o meu dia a dia, e não é fácil. Então não vou ficar aqui, né, romantizando tudo, porque realmente não é fácil você se colocar no lugar de Jesus para tomar uma decisão, né? E eu fui confrontada muitas vezes depois que essa frase chegou até mim, que eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que guiou essa frase para chegar até mim, porque ela foi muito importante para mim, principalmente no período que eu estava vivendo. E é um exercício diário. Se for necessário, escreve, coloca aí no seu papel de parede do seu celular também. Escreve num lugar que você vai ver todos os dias para você se lembrar disso antes de tomar suas decisões. Seja sábio, seja como Jesus. Siga os passos de Jesus, não siga os passos humanos. Porque o ser humano está cheio de erro, está cheio de falha. Olha para você o tanto de falha que você tem. Olha para mim o tanto de falha que eu tenho, o tanto de pecado. Então nós somos seres extremamente imperfeitos, buscando a santidade, buscando ser pelo menos 1% parecido com Jesus. Então, não se baseie somente no que as pessoas falam com você. Leia a Bíblia, se baseie na Bíblia. Esse aqui é o melhor manual de vida que nós temos. Aqui você vai encontrar tudo que você precisa. É importante você ouvir outras pessoas que você sabe que querem o seu bem, não pessoas que estão aí para te jogar para baixo, que não torcem por você, que quer ver você afastado da presença. Mas o mais importante é aqui, é o nosso alimento diário, é o seu estudo. Isso aqui tem que estar com você todos os dias, para que você seja uma pessoa sábia. Estude, não leia como, né, um gibi, uma revista, mas estude, anote o que é importante para você, coloque em prática. Leia nem que seja um versículo por dia e anote o que foi importante para você daquela passagem. Dessa forma você vai conseguir estar muito mais sensível ao que Deus fala e muito mais preparado para tomar
as suas decisões. E se você chegou até o final do vídeo, comenta aqui para mim decisão, que assim eu vou saber que o Espírito Santo entregou a mensagem para a pessoa certa. Que o Espírito Santo esteja com você, com toda a sua família. Um beijo e até a próxima. Amém?